Então, continuando com o nosso último pilar, que é o pilar que vai falar sobre o agrupamento. Esse pilar eu quero deixar bem claro uma coisa. É a parte semântica do nosso código. Semântico significa que eu lendo o próprio nome da tag, eu já vou saber que tipo de conteúdo tem embaixo dela. Então eu vou mostrar o antes e o depois, vou dar um exemplo e a gente vai entender o que é esse agrupamento que existem nos sites e como que funciona isso, o que é, com quais as tags que eu uso para agrupar, como isso era feito antes, como isso é feito agora e como eu posso trabalhar da melhor forma semanticamente também, tá? Então vamos dar um exemplo aqui do site do YouTube. O site do YouTube, ele tem... A gente olhando assim, batendo o olho, o que a gente enxerga? A gente enxerga aqui em cima uma parte onde eu logo e faço a minha pesquisa. Eu vejo aqui na esquerda a parte do menu e aqui no meio aqui a parte dos vídeos em si, né? Então, esse site ele foi justamente agrupado assim, e é isso que eu quero deixar claro. Quando a gente começar a olhar os sites a partir de agora, a gente tem que começar a ter cuidado e começar a ter esse olhar de identificar o que é um agrupamento, o que pode ser agrupado, como eu agruparia o meu site, qual a melhor forma, quais são os objetos que estão sendo agrupados. Então, para eu agrupar alguma coisa, eles têm que ter alguma coisa em comum. Esse é o primeiro princípio. Para agrupar, precisa ter alguma característica em comum. Então, todos esses objetos aqui de cima, eles têm uma característica em comum, que é o que? É fazer parte da pesquisa da pessoa, e identificar a pessoa. Ou seja, é o cabeçalho do site. Então, aqui em cima a gente já identifica o primeiro agrupamento. O que todos esses itens aqui têm em comum na esquerda? Tem em comum que eles todos formam o menu. Então, toda essa parte aqui é um enorme agrupamento que representa o menu. E por último, esse agrupamento final aqui, que é um agrupamento que mostra o conteúdo. Nesse caso aqui, como está na página principal, os vídeos populares aí que estão rolando no momento. Mas cada vídeo, ele também tem o seu agrupamento. Então, esse pedacinho aqui, que envolve cada vídeo, é também um agrupamento. Isso aqui, esse espaço aqui é um agrupamento. Então, o que ele está agrupando? Está agrupando uma imagem, está agrupando essa partezinha onde mostra as horas, o título, quem postou e quantas visualizações e quanto tempo faz. Todas as informações fazem parte do mesmo agrupamento. Esse é o conceito, essa é a ideia de agrupamento. Isso tem que ficar muito claro porque a gente vai começar a agrupar a partir de agora o nosso site. E para agrupar o site a gente usa algumas tags especiais. Então a gente vai ver aqui as principais tags para eu conseguir agrupar o meu site. Então, olhando aqui na nossa tabela, a gente consegue ver que para eu representar um cabeçalho, antes eu usava a tag, sempre usava a tag div, né? E colocava um ID correspondente, né? Então na nomenclatura aqui teria que ser a nomenclatura correta. Então se eu quero representar um cabeçalho, eu uso uma div e falo que o ID é o cabeçalho, que aqui está errado ainda, ó. Sem cedilha. Se eu quiser representar um rodapé, uso uma div com ID rodapé. Se eu quiser representar um menu, eu uso uma div e o ID menu. Legal? Mas como que ficou isso no HTML5? No HTML5, ao invés da gente usar as tags div e usar o ID como forma de representação, a gente foi criado no HTML5, na nova versão do HTML, uma tag especial que fala que o conteúdo embaixo dela vai ser o cabeçalho, que é a tag header. Se eu quiser representar um rodapé no HTML5, eu não preciso colocar div ID rodapé, eu só uso footer. E o menu, a tag menu. Então, o próprio nome da tag
diz o que ela representa. Essa que é a ideia semântica da tag. Isso foi criado com o HTML5. Mas a gente continua assim a usar divs para agrupar o nosso site. Então, voltando no exemplo aqui, a gente poderia dizer que isso aqui é a nossa tag header. Aqui é a nossa tag, se não me engano, o menu é a menu mesmo. E aqui seria uma tag section, que é a tag que representa uma seção, no caso o conteúdo, né, do nosso site. Então, mas é interessante a gente entender que para esses agrupamentos menores aqui, continua sendo div. Então, eu tenho aqui uma div que agrupa todo esse conteúdo. Aqui eu tenho uma outra div que agrupa todo esse conteúdo. Vamos dar um exemplo bem simples disso. Agora a gente vai tentar reproduzir um dos agrupamentos menores ali do YouTube, só para a gente entender. Então vou colocar agrupamento. Certo? Então vamos lá. HTML. Barra para fechar tag. Tecla head. Tecla title. Body. E agora eu vou criar uma div. Olha que interessante. Então a div eu estou agrupando. Então a primeira coisa que eu vou agrupar aqui vai ser a pessoa que enviou. Então eu vou criar um parágrafo e vou colocar aqui. Ó. Vamos olhar no nosso site. Primeiro é o título, né? Vamos supor que a gente está representando então esse daqui, Enem 2014 atrasados. Então a gente colocaria aqui, ó, Enem 2014 atrasados, não importa muito o resto. Embaixo a gente coloca de quem mandou, né? Essa parte aqui. De Gabriel, né? C. Gabriel. E aí ele tem tudo isso de visualizações. E o último aqui seria um dia atrás. Um dia atrás. Então se a gente for executar nosso site, faltou acento, né? Então vamos lá, meta, charset, tf8. Certo. Então faltou só a nossa imagem ali em cima, né? Vamos fingir então que a gente tem aqui uma imagem. E aí ele pegaria ali a imagem daquele vídeo. Mas por enquanto a gente vai deixar sem nada mesmo. Tá? Então isso aqui é exatamente, acredite ou não, que isso aqui. Só que aqui está formatado e aqui não está. Vamos formatar um pouquinho só para a gente ter um início, para a gente ver como que realmente a parte da formatação entra como mágica, né? Então vamos lá. Vou usar o CSS na mesma página só para ir mais rápido, mas normalmente a gente usa em arquivo separado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar já aqui uma classe para o meu agrupador. Eu vou falar aqui que a classe significa é o vídeo, né? É um container, né? É a caixa, digamos assim, do vídeo. É a caixa do vídeo. A imagem, a gente vai também criar uma classe que é para a imagem do vídeo. Vídeo, imagem. Aqui a gente vai formatar, vamos ver se tem alguma coisa de diferença. Aqui está em azul, né? Então vamos criar também. Aqui é o título do vídeo. E esses últimos dois aqui não vão continuar igual. Então o que a gente fez? Criou uma classe
para o nosso agrupamento, criou uma classe para formatar sua imagem e uma classe para formatar o vídeo. Então vamos lá. Vamos formatar aqui a nossa caixa. Vamos formatar a nossa imagem. E vamos formatar o nosso título. Certo? Então o que eu quero? Eu quero que a minha imagem ela tenha o tamanho de 100 pixels de largura, 150 por 100 de altura. Legal? Eu quero que o meu título esteja em azul, igual tá lá. Eu quero que ele esteja em negrito, igual tá lá. E eu quero que a fonte seja um pouquinho maior. E a minha caixa, eu vou colocar uma borda, só pra gente ver essa borda. A borda vai ser de 1 pixel, vai ser uma borda sólida mesmo e vai ser preta. E a minha caixa, ela tem uma largura um pouquinho só maior que a minha imagem. E a altura é um pouquinho maior também, só. Aqui eu só tenho que falar que ela display. Não, desculpa, gente. Não tem a altura, porque a altura tem outros textos aqui também, né? Então a altura tem que ser um pouco maior. Então, ó, aqui é a borda que define a nossa caixa, o nosso vídeo. Aqui, ó, ficou em azul também. De Gabriel, tá, tinha que ser um pouquinho mais largo, né? Porque as visualizações não couberam. Mas aí a gente já começa a entrar ali no HTML, a começar a mexer mais com o CSS. Claro que eu não falei ainda sobre o que é o border, o que é a largura, mas a gente vai falar justamente no próximo. Já na próxima já começa já a atacar todas as tags e todos os CSS. Então a coisa vai. Se vocês não entenderem algum dos pilares, voltem a ver os vídeos, porque a partir do próximo tópico a gente vai começar a ver milhares de tags novas e milhares de CSS novos. Então, vou deixar aqui da mesma só para ficar mais legalzinho, mais bonitinho. Então é isso. Aí como que eu faço para criar um... Se eu fosse lá no YouTube, como ele faz para ter um novo vídeo? Eu venho aqui, copio e crio agora uma outra caixa. Como ele vem? Aqui está mostrando do lado, né? Embaixo, aliás, tinha que ficar do lado. Mas isso é por conta de uma das formatações que é necessário fazer para que ela fique aqui do lado, que a gente vai ver justamente no próximo tópico. Então, ó, é fácil, é simples. Eu vou colocar aqui só pra gente não ficar tão feio mesmo. É a formatação float, a gente vai aprender ela no próximo tópico com mais tranquilidade. Assim como a margem, que a margem define um espaço entre cada objeto. Então, ó, é exatamente o que está aqui, ó. Exatamente, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer com exatamente. Se eu quiser vários, eu tenho lá então vários vídeos. Só teria que ter a imagem correta, né? E aqui os nomes também, que cada vídeo tem um nome. Mas essa é a ideia. Então, isso que é a ideia do agrupamento. Sempre quando eu quiser agrupar alguma coisa, eu uso uma div. Ou então, se eu não for usar a div, eu uso o quê? As próprias tags que são semanticamente corretas, que veio com o HTML5, que são essas tags header, footer, menu. Ok? A lista completa dessas tags a gente tem aqui logo no começo, ó. Não está querendo abrir, mas vamos abrir por aqui, ó. Então, ali ele mostra, ó,
Essas são as tags semanticamente corretas. Ó, footer, e aqui do lado ele mostra o que deveria estar dentro dessa tag footer, que no caso é o footer significa rodapé, então definiria o rodapé do documento. A gente vai aprender como ler, como navegar por esse site W3 School, então não se preocupe, a gente vai ver uns tópicos mais para baixo, ok? Mas quem quiser e já tiver curiosidade já pode dando uma olhada. É isso sobre agrupamento, espero que vocês tenham gostado.